Caros servidores em todo o Brasil, vamos agora iniciar as questões aí, a correção das questões da lista 1 sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Primeira coisa que eu quero que você fique atento, inclusive já nos autoriza a corrigir a questão de número 1, é uma coisa que eu sempre digo a meus alunos e vou repetir constantemente. Da cabeça de examinador e de bumbum de neném, qualquer coisa pode cair. É mesmo, professor? Escute o que eu estou te falando. Imagina se você sabe todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai já falar, vamos falar aí do, por exemplo, daqui a pouco, do princípio que vigora no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, um princípio importante porque ele vai estar em todos os artigos praticamente, né? Que é justamente o princípio do quê? Da proteção, olha só, vai logo anotando esse princípio, da proteção integral, olha só, proteção integral a quem? A criança e a quem? E ao adolescente, tá? Então, esse princípio que está no artigo 1º, ele vai vigorar praticamente em todo o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E a ideia que nós temos é justamente, já imagina, se você sabe ali, vamos já aprender sobre as famílias natural, família substituta, sobre o Instituto da Adoção, ali sobre os temas do Conselho Tutelar, você sabe tudo, mas na hora você imagina, você esquece, sabe do quê? Do número da lei. Professor, o examinador pode cobrar número da lei? Essa primeira questão que você tem em mãos aí, é uma questão de banca. Está aí, ano 2022, aplicada agora, recentemente, uma questão de banca. E essa questão, ela pergunta justamente aí, ó, com a lei 8069, olha só a maldade do examinador. Ele colocou até o número da lei 8069, mas ele queria que o aluno soubesse o quê? Quando foi promulgada a lei. E olha só um segredo para você nunca mais esquecer, um macete para você nunca mais esquecer aí o número da lei quando estiver tratando do Estatuto da Criança. Questão número 1. Mais uma vez, você pode falar, mas isso não cai em prova, professor. Ei, essa questão, depois pesquise aí na internet, é questão de banca. É questão de banca, então o examinador ele pode sim exigir o conhecimento em relação a quê, professor? Em relação ao número da lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Muito bem. Fechado esse raciocínio do número da lei, você já sabe, vou até colocar aqui embaixo para ficar bem visível para nós, né? A lei número 8069 de 90, perfeito, você já sabe. Agora, nos resta o quê? Entender quem é criança para efeito dessa lei e nos resta entender quem é adolescente para efeito dessa lei, tá? Quem seria criança para efeito dessa lei e quem seria, no caso, adolescente para efeito dessa lei. E aí nós temos uma tranquilidade em que, professor? Em entender, vamos já ver, salvo engano, no artigo 2º da lei, que diz que criança é quem mesmo, professor? Criança é pessoa, olha só, é a pessoa até, olha só, pessoa até o quê? 12 anos incompletos. Muito cuidado, que a banca tem que trazer a ideia de 12 anos incompletos. Porque se ela trouxer, criança, de acordo com a lei 8069 de 60, é pessoa com 12 anos. Não. Por quê? Porque quando alcança 12 anos, já é adolescente. O adolescente é pessoa, olha só, pessoa, o que? O que, professor? Entre 12 e 18 anos. Perceba que quando a lei fala pessoa entre, olha só, quando a lei fala pessoa entre, o que ela está falando? Ela está falando que aquele que faz 12 anos já é adolescente, tá? E é entre 12 anos e antes dos 18. Por quê? Porque aos 18 anos, o quê? Aos 18 anos já é o quê? Adulto. Aos 18 anos já é
adulto, tá? Agora eu quero trazer uma informação muito importante para vocês também, uma observação importante. O que é, professor? Esse estatuto da criança e do adolescente não é regra, é exceção, tá? Não é regra, é exceção. Ele aplica-se, olha só, hein? Ele aplica-se excepcionalmente. Opa, olha só. Ele aplica-se excepcionalmente a quem, professor? Excepcionalmente a pessoa, olha só, excepcionalmente a pessoa até, olha só, até 21 anos. Professor, calma lá, não estou entendendo isso. Nós acabamos de aprender que o estatuto é da criança e do adolescente. Sim, o estatuto é da criança e do adolescente. Aprendemos também, professor, que ele, a criança, é pessoa até 12 anos incompletos. Show! Aprendemos também que adolescente é pessoa entre 12 e 18 anos. Show! Agora me explique em quais situações ou qual situação, como diz aí, é possível excepcionalmente aplicar o estatuto da criança e adolescente à pessoa até 21 anos de idade. Vamos lá, vou já explicar para vocês, tá? Olha só, não esqueça que o princípio que vigora é este, lá no artigo 1º do Estatuto da Criança e Adolescente, que é proteção integral à criança e ao adolescente. E baseado nessa proteção integral à criança e ao adolescente, entenda uma coisa, criança e adolescente não comete crime. Cuidado, hein? Criança e adolescente não comete crime. Criança e adolescente não comete contravenção penal. Criança e adolescente comete o quê? Comete ato infracional. Opa, como é que é, professor? Exatamente o que vocês ouviram agora. Criança e adolescente comete o quê? Ato infracional, tá? Ato infracional. Então, vamos já aprender que pelo fato de criança e adolescente cometer ato infracional, não esqueça desse detalhe. Criança e adolescente são inimputáveis. Criança e adolescente são o que mesmo, professor? Inimputáveis, tá? Aqui a gente não vai discutir, professor, isso é certo, isso é errado. Não, aqui a gente não vai discutir isso. A gente vai discutir, vamos conversar o que vai cair na sua prova, tá? Então imagine um adolescente, tá, que cometeu um ato infracional. Lembra que adolescente não comete crime, ele comete ato infracional, tá? Mas ele cometeu esse ato infracional nos seus 16, 17 anos, tá? Exemplo hipotético. Exemplo hipotético, ele cometeu esse ato infracional nos seus 16, nos seus 17 anos. Então, eu estou explicando aqui justamente qual situação se aplica ou excepcionalmente à pessoa até 21 anos. Então, imagine um adolescente com 16 anos ou 17 anos, tá? 17 anos. E aí ele comete, não um roubo, por exemplo, porque não é roubo o termo correto, né? Lembra? Chama-se ato infracional. Ato infracional análogo a roubo, ato infracional análogo a furto, né? Ato infracional, tá? Olha só, ele cometeu aos 17 anos, tá? E aí ele vai responder um processo, aquele negócio todo. As sanções, vamos já aprender quais são as sanções que podem ser aplicadas à criança e adolescente. Já a gente vai aprender as chamadas medidas de proteção e a chamada medida socioeducativa. Segura aí que a gente vai já aprender, tá? Então, essas sanções aí aplicadas à criança e ao adolescente, essas sanções aí, elas vão ser aplicadas, poderão ser aplicadas até 21 anos. Então, por exemplo, o adolescente cometeu aquele ato infracional com 17, né? Aí fica respondendo, com 18 ele pode ser responsabilizado, com 19 ele pode ser responsabilizado, com 20, no máximo até 21, porque se chegou a 21 anos, ele não poderá mais ser responsabilizado, tá? Então, com essas informações, nos permite o quê, professor? Fazer a questão número 2. A questão 2 dá para fazer, ó, uma questão do ano 2019, tá? Diz assim, considera-se criança, adolescente e adulto, olha só, o examinador quer realmente separar quem é criança,
quem é adolescente e quem é adulto, tá bom? Vamos analisar. Qual seria a alternativa correta? A letra A fala até 10 anos incompleto? Não, criança não é até 10 anos incompleto. É até 12 anos incompleto. Letra B, até 12 anos, errado, porque não falou a palavra incompletos, né? A letra C, até 10 anos, não. O correto aí é a letra o quê? Muito bem. Olha só os colegas no chat aqui digitando, show de bola. Letra D, até 12 anos incompleto é criança. Adolescente de 12 a 18 anos e justamente, no caso, adulto a partir dos 18 anos. Chegamos à conclusão que a questão 2, a alternativa correta é o quê? Letra D de dado, tá bom? Vamos para a questão 3, eu vou aqui apagar, o que está aqui no quadro, tá? Você já anotou, bata um print aí, bata uma foto, aquele negócio todo, tá? E nós vamos aqui já passar para a questão de número 3. Olha só, a questão de número 3, ela tem uma peculiaridade. Olha só, ela diz, é direito dos pais ou responsáveis de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Professor, onde eu vou encontrar a resposta dessa questão número 3? Anote aí, no artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, você vai encontrar a peculiaridade em relação à resposta desta questão de número 3. Onde mesmo, professor? No artigo 53, tá? Vamos fazer a leitura do artigo, depois a gente volta para a questão, tá? Diz assim, ó, a criança e o adolescente tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, prepara para o exercício de cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se, olha só, hein? O que é assegurado à criança e ao adolescente? Inciso 1, igualdade de condições para o acesso e permanência da escola. Então, tem que existir igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Perfeito. Olha só, hein? A criança e o adolescente têm direito de ser respeitado por vocês, educadores. Vocês devem respeitar a criança e o adolescente, tá? Olha um segredo aí, todo especial. A criança e o adolescente têm direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias superiores, escolares superiores. Como assim, professor? Imagine você querendo, ou a criança ou adolescente querendo recorrer da sua avaliação, de repente, e aí, hipoteticamente, você fala, não, você não tem direito a contestar. Exemplo hipotético, né? E aí, o que acontece? Ele pega, levanta a mão e fala, tenho sim. Aí, ainda mais se ele for chefe de turma, né? Chefe de turma. Criancinhas, o que é? Levante a mão. Todo mundo levanta. Pega cada um o seu equinha. O que é o equinha? Todas as crianças já têm um ECA de bolso. O ECA de bolso, é o chamado equinha. E aí eles vão falar, todo mundo lendo em alto e bom tom, artigo 53, inciso 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer a instâncias superiores, escolares superiores. Então, cuidado, hein? As crianças estão munidas. Além disso, a criança tem direito a acesso à escola pública e gratuita, no caso, próxima à sua residência, garantindo-se vaga no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino e educação básica, tá? E o parágrafo único, não menos importante, do artigo 53 diz que é direito dos pais ou responsáveis ter conhecimento, ter ciência do processo pedagógico, bem como de participar na definição das propostas educacionais. Então, mais uma vez, coloque questão sonhada, QS é um dos artigos mais recorrentes para concurso na área de educação do Estatuto da Criança e do Adolescente, é esse artigo 53. Vamos analisar, então, as alternativas. Alguns colegas já colocaram aqui o gabarito, né? Colocaram aqui letra D. Vamos verificar se é isso mesmo. A letra A diz exercer a vigilância do filho dentro da escola em qualquer ambiente e horário. Isso não está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente.
A letra B diz retirar o filho da escola antes do término do período letivo por discordar da metodologia empregada. Não está preconizado isso também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Letra C fala aplicar castigos vexatórios como forma de educar. Errado. Pelo contrário, já deixo até para você um dever de casa, ler, salvo engano, é o artigo 18, 17, 18 e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala ali, que foi até incluído pelo chamado Estatuto, a Lei da Palmada, né, que é proibido, né, ali dar qualquer tipo de situações que ridicularize, né, que ameace gravemente, ou mesmo que humilhe a criança e o adolescente. Tá? Isso aí não pode nem ridicularizar, nem ameaçar gravemente e nem humilhar. Tá? Está ali pelo artigo 17, 18, 19, mais ou menos, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Faça essa leitura que é importante também. Tá? Então vamos lá. A letra C fala, falamos que está errada a C, então a alternativa correta na questão 3, letra o quê? Letra D de dado. Muito bem, os colegas estão acertando de forma plena. Né? Por coincidência, as 3 questões iniciais, letra D. Né? Vamos para a próxima questão, a questão de número 4, number 4, para os professores de inglês. Number 4, vamos lá, number 4. Questão 4, traz a seguinte redação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069, detalhe, recapitulando que essas questões são todas de banca, tá? Recomenda que, se ao ser escolhida a medida de proteção adequada a uma criança ou a um adolescente, deve ser dado preferência àquela que corresponda ao seguinte objetivo. Vamos lá, vamos ver se alguém fez aqui olhando para o chat. Até agora ninguém digitou nada, né? Então vamos lá. A letra A fala estimular a participação do menor no mercado de trabalho com atendimento psicológico especializado. Letra B, atender às necessidades pedagógicas apropriadas e fortalecer os seus vínculos familiares e comunitários. Letra C, restrição para coibir a prática de novos atos que acarretem medidas socioeducativas. E letra D, prevenir os maus tratos e promover atendimento psicológico especializado. Os colegas aqui estão colocando no chat letra B de bola. Olha só, eu quero que você entenda uma coisa. Como eu falei para vocês, né, já sabemos quem são crianças para efeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já sabemos também quem são os adolescentes, né, para o efeito da Lei 8.069 de 90. Agora, a pergunta que não quer calar, a pergunta que fica no ar e que nós ficamos apreensivos em responder. Qual é, professor? A quem se aplica medidas de proteção e a quem se aplica as medidas socioeducativas? Já sabemos que crianças e adolescentes são inimputáveis. Não se aplica pena de reclusão, pena de detenção, pena de multa, tá? Essas penas aí não se aplicam a criança e adolescente porque eles são inimputáveis. Mas se aplica a eles medidas de proteção. Olha só, pode se aplicar medidas de proteção, tá?